Olá, gente! Hoje eu vou falar de Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Também foi feito pelos filhos de Corá, dedicado a Davi. E o Salmo diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui neste salmo, escrito pelos filhos de Corá para Davi, nós vemos que ele inicia ressaltando que Deus é a fortaleza de Davi e de toda Israel. Até mesmo quando sobre o reino vêm adversidades da vida, sejam elas causadas por outras nações que se achegam para guerrear contra elas, contra alguma catástrofe de origem natural. Então, o Senhor mostra que Ele vem e Ele toma conta do povo na adversidade, pois Deus continua sendo o sustento inabalável de Israel. E diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus o ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista ele faz questão de exaltar o rio que sai debaixo do santuário, do lugar santíssimo, onde fica a cidade de Deus. Este rio, por onde ele passa, as suas águas trazem vida. Como mostra o capítulo de Ezequiel 47. Esse rio, quando ele inicia, que ele sai debaixo ali, de onde é feito, ofertado os sacrifícios, pedindo perdão pelos pecados e as adorações, ali mostra que as águas, quando elas começavam a sair, primeiro batiam no tornozelo, depois nos joelhos, depois nos lombos, até que por fim a pessoa só conseguia atravessar essas águas nadando. E que essas águas por onde passava, ela fazia com que tanto a direita quanto a esquerda, ela fornecessem árvores frutíferas, árvores que eram cheias de fruto para alimentar toda uma nação e cujas suas folhagens jamais se secavam ou morriam, e estas serviam de remédio e para a cura das feridas daquele povo. O rio, ele era tão abençoado que ele chegava a desaguar, inclusive no Mar Morto, e ao desaguar ali, com o tempo, ele traria vida àquele rio que chama Mar Morto, porque nele não há nenhuma vida devido à sua extrema quantidade de sal. Inclusive, quando eu falei de Ezequiel 47, além de postar um vídeo sobre o rio, eu dei uma dica de vocês entrarem na live da Aline, lá de Israel, que ela vai mostrar exatamente o Mar Morto, como Deus tem abençoado, uma vez que essas águas começaram a chegar no rio. Nas bordas ainda há sal, mas no meio do rio já se vê plantinhas começando a nascer, já vê cardumes de peixe começando a se formar, peixes que surgiram do nada, peixes que foram trazidos por obra divina. E o salmo continua: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Esse salmo mostra que diante desse entendimento, o salmo termina trazendo um homem, um testemunho da grandeza da obra de Deus sobre a terra. Pois só um Deus poderoso e bondoso, como o verdadeiro Deus, ele é digno de exaltação por parte do homem, porque ele não só põe fim às desavenças entre os povos, como ele é capaz de restituir a paz para todo o sempre. Tudo isso para manter viva a promessa que Deus fez a Jacó, que é Israel. Promessa que nasceu com Abraão, Isaac, e depois foi a Jacó, que passou a ser chamado Israel, que deu origem ao povo Israel. Então eu quero que neste salmo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, você possa sempre se lembrar que nos momentos mais atribulados o Senhor te vê. O Senhor, ele não deixa que nada passe desapercebido aos seus olhos, mas que no momento certo Deus agirá em seu favor e trará libertação, porque o propósito do Senhor é purificar, é limpar o homem e o mundo de toda a maldade pela qual ele passou e trazer vida onde só existia a morte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém?